Bom dia, que bom que você está aqui comigo de novo. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar nos abrindo a Santa Palavra. Que a bênção de Deus esteja sobre nós. Nós estamos hoje no terceiro dia da semana, né? Com o tema Animados pela Esperança, né? O título de hoje é Guilherme Miller e a Bíblia. Então, assim como os reformadores, com a ajuda divina, redescobriram a verdade sobre a justificação somente pela fé em Cristo, Guilherme Miller foi um instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Cristo. Ao estudar as Escrituras, Miller descobriu um Cristo que amava mais, que o amava mais do que ele poderia imaginar. Então, com a Bíblia, uma caneta e um caderno, começou a ler Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. Ao comparar verso por verso, ele permitiu que a Bíblia se explicasse. Lendo Isaías 28, verso 9 e 10, Provérbios 8, 8 e 9, João 16, 13, 2 Pedro 1, 19 e 21, que princípios de interpretação da Bíblia há nessas passagens? Não deixe de ler essas passagens, não deixe. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você seja alcançado. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo lhe ajude. A Bíblia, você pode perceber que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela não é palavra de homem. Nela encontramos as respostas que precisamos. E Deus fala conosco através da sua palavra. Não necessitamos de alguém que a interprete. Podemos buscar alguém que nos explique, mas não que interprete. Porque quando Miller comparou verso por verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. Ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e foi recompensado. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento. Ele examinou as profecias com a mesma diligência como que estudava as outras passagens bíblicas. Lendo Daniel 1, verso 17, 2, 45, 1 Pedro 1, 10 e 11, Apocalipse 1, 1 a 3, o que essas passagens nos ensinam sobre a compreensão das profecias bíblicas? Essas passagens nos ensinam de que Deus foi que revelou as profecias, né? E que se Ele revelou as profecias, nós temos que buscar a revelação divina, pois é Deus mesmo que fala, não é? Então, é nela que encontramos as respostas. E o Espírito Santo nos auxilia a encontrá-la. Os símbolos nos livros proféticos não estão fechados em mistério, pois nos deu sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Miller entendeu que a profecia era seu melhor intérprete. Os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia. Então a gente vê que as profecias elas trazem sim elas trazem símbolos que têm seus significados. E quando nós entendemos o significado dos símbolos, nós vamos entender as profecias. Então, as bestas representam os reis nos reinos, ou reinos. Isso está em Daniel 17, 23. Você precisa ir agora para a palavra de Deus para entender que isso é verdadeiro. Então, o vento representa a destruição, que está em Jeremias 49, 36. A água representa povos e nações, está em Apocalipse 17, 15. Ao você abrir a Bíblia, nessas passagens você vai ver quanto a palavra de Deus é reveladora. Uma mulher representa a igreja está em Jeremias 6:2, Efésios 5:22 a 32.
As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em linguagem simbólica. Então, sendo que um dia profético equivale a um ano literal. Isso está em Números, livro de Números 14, 34, está em Ezequiel 4, 6. Então, quando Miller explicou esses princípios, que equivale a um ano literal, né? E ele aplicou esses princípios de interpretação e ficou surpreso com o que descobriu em relação ao que acreditou ser o momento do retorno de Cristo. Por que uma compreensão correta do simbolismo profético é importante para a nossa fé? Porque a compreensão das profecias, dos símbolos proféticos, elas desvendam os nossos olhos. É como se você passasse a enxergar. Você era cego, agora você vê. Então, essa é a função das profecias e da linguagem simbólica encontradas nelas. Então, oxalá que você leia as passagens para que você venha a compreender e que você possa ser um candidato ao reino dos céus. Que o Espírito Santo lhe ajude e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.